Então, a gente vai ver mais essa parte de biotecnologia. Antes disso, eu vou passar um conteúdo rápido, tá? Que eu não vou cobrar ele, mas para quem vai fazer o PAS e o Enem, ele é importante. Que é o seguinte: as alterações cromossômicas. Então, assim, eu gostaria que você não pulasse o vídeo, mesmo que não tenha, porque é interessante ver essas anomalias para entender como o DNA funciona, tá bom? Vou mostrar um pouquinho para vocês. Deixa eu ver se está aparecendo. Ok. Então, as alterações cromossômicas podem acontecer em qualquer cromossomo. Algumas alterações fazem com que o bebê não nasça. Outras alterações podem fazer com que ele nasça, só que com algumas deficiências. Então, aqui, por exemplo, temos a trissomia do cromossomo 13, isto é, tem 3 cópias. Por algum motivo, em vez de vir uma cópia do pai e uma cópia da mãe, veio 2 da mãe e uma do pai, ou 2 do pai e uma da mãe, tá? E dá síndrome de Patau. Então, nesse caso aqui, a criança nasce, mas ela nasce com uma deficiência. Isso daqui, se eu não me engano, parece o lábio neporino. Não sei se é a mesma coisa. Fala aqui? Não. O lábio neporino, não sei se vocês já viram, é a pessoa que nasce sem esse fechamento aqui do céu da boca. Então, a pessoa tem um defeitinho aqui que ela precisa fazer uma cirurgia para construir o lábio. Eu imagino que seja o lábio neporino, nesse caso aqui. Então, a trissomia é quando um cromossomo está repetido. Então, olha só. Se você prestar bastante atenção, tem sempre um do pai, um da mãe, do pai e da mãe. Como a gente já falou em vários vídeos, 23 pares de cromossomos que dão 46. Aqui nós temos uma menina, XX, né? É bom que a gente já relembra alguns assuntos. E aqui o Y vazio, né? Agora olha aqui o 21, tá? O 21 tá com 3 cópias. Essa trissomia é bem conhecida, que é a trissomia, né, do cromossomo 21, também chamada de síndrome de Down. Então, a síndrome de Down nada mais, nada menos é do que um cromossomo extra. Aí você me pergunta assim, professora, e teria como reverter isso? Bom, a gente tem em torno de 3 trilhões de células, tá? A célula que foi modificada foi a primeira, né? Ou o óvulo ou o espermatozoide, como acontece na de Patau também. Não sei se fala Patau, mas tô falando Patau. Então, acontece esse erro na primeira célula, que vai criar as outras 3 trilhões de células. Então, assim, para você modificar, digamos, essa condição, você ia ter que consertar o genoma de 3 trilhões de células. E mesmo assim não ia adiantar, porque as características já se desenvolveram, né? Que as características físicas, motoras, do próprio raciocínio, né? Da própria inteligência da criança, o desenvolvimento cerebral, né? Então, assim, não tem como. Professora, mas se descobrir lá no genoma que tem, quando tiver espermatozoide e óvulo se juntaram, tem como descobrir isso e tirar esse cromossomo? Tem. Tem, mas aí esbarra em problemas éticos, tá? Que a gente vai falar mais pra frente. Então, aqui, outras trissomias, doenças genéticas também, que dão síndrome de Down em animais, tá? São outras deficiências genéticas, né? Porque é o número de cromossomos diferentes, enfim, genética diferente. Mas dá uma carinha muito... Não sei, a carinha me lembra realmente a síndrome de Down humana, né? Não sei porquê, a carinha, o jeitinho. Aqui tem algumas síndromes sexuais, que são falhas aqui no genoma, tá? Na parte sexual. Então, aqui, como vocês podem ver, tem 2X e um Y. Tô passando rapidinho, tá? Só para vocês conhecerem. Essa síndrome se chama Klinefelter. Sempre que tiver o Y, vai ser um homem. Independente de quanto X ele tiver. Na máxima é 2. Eu acho que não tem mulher com 3X, não. Ou tem, eu acho. Bom, não lembro. Eu acho que tem. Mas é outro caso. Enfim, aqui 2X e um Y. Forma, então, um homem, tá? Por causa do Y. Mas tem 2X, então também tem características femininas. Porque os 2X juntos, eles desenvolvem características femininas. E o Y, características masculinas. Então, ele tem um testículo,
mas ele não tem grande produção de testosterona, provavelmente. Desenvolve os seios, você vê que a cintura fica de mulher, né? E outras características da síndrome, tá? Como síndrome de Down, a pessoa vai ter essa condição até o final da vida dela. Aqui nós temos fêmeas com um X só. Um X, tá? O outro X não apareceu, professora, mas como assim? Pois é, tem o cromossomo aqui do pai e da mãe, do pai e da mãe, do pai e da mãe, do pai e da mãe. E aqui provavelmente só veio da mãe. Ou só veio do pai, também, pode ser, pode ser. E aí a gente tem a síndrome de Turner, né? É bem característico, esse pescoço largo. Eles são estéreis, tá? Não podem ter filhos, não tem menstruação, os ovários não são bem desenvolvidos, isto é, faltou o X, né? Faltou outro X para formar todas as características femininas mesmo. Então, são pessoas com baixa estatura, não desenvolve direito na puberdade, tá? Mesma coisa, não tem cura, digamos assim. Outras anomalias genéticas, nós temos o albinismo, que a gente já falou um pouquinho em aulas passadas, né? Isso daqui é uma epistasia recessiva, então quando não há produção de melanina, toda a cadeia de pigmentação do corpo é cancelada, digamos assim, não consegue passar adiante. Tá. Aqui vários animais albinos, tá? Vocês dão uma olhadinha nesse slide. E aí nós vamos para a transcrição gênica. Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção, que a gente vai falar de várias coisas aqui. E que não são muito óbvias, tá? A transcrição gênica, então, é como que o DNA vai sair agora da onde ele está. Como é que ele vai passar? A gente sabe que o DNA tem a mensagem da vida, né? Toda a mensagem que a gente precisa para construir um ser vivo, para dar as características da puberdade, para desenvolver parte do nosso comportamento, né? Da nossa sensibilidade ou não à gordura, pessoas que engordam mais fácil, outras que não. Todas essas características, eu tô arrumando aqui a minha canetinha virtual para poder desenhar umas coisas que eu vou precisar. Todas essas características estão lá dentro do DNA, mas ela precisa sair, tá? Nas 3 trilhões de células lá, mas elas precisam sair para poder produzir o que ela tem que produzir, seja uma célula da pele, seja um hormônio, seja uma célula muscular e assim por diante, tá bom? Então, a gente vai ter essas letrinhas aí, tá? Que é aonde está escrito todo o nosso DNA. Deixa eu abrir um negócio aqui rapidinho. Ó. Lá o nosso quadrinho branco. Então, assim, a gente tem 4 letras, enquanto ele abre, a gente tem 4 letras importantes para... Oi, Jack. A gente tem 4 letras importantes, tá? Ou melhor, as 4 únicas que a gente tem no DNA, que é A, T, G, C. Então, você vai ver uma combinação de 4 letras. No computador, né, é binário. Então, é meu gato, gente. Então, tem a combinação aí de 0 e 1. Digamos que no nosso tem de 0 a 3, de 1 a 4, não sei. Essas são as combinações que nós temos no nosso DNA. Esse RNA mensageiro é uma fita única. Então, aqui a gente tem uma fita dupla, tá vendo? Aqui é uma fita única de cópia do DNA. Então, a gente tem uma cópia desse DNA aqui. Ele se liga, é uma cadeia que se forma aqui se ligando a esse genoma. E forma o genoma invertido, tá? Eu vou explicar isso daí. E aí, vai formar os peptídeos, que é o que vai ligar os peptídeos, na verdade, os aminoácidos que vão formar o polipeptídeo, o que a gente chama de proteína, tá? De mensagem, é a mensagem,
entendeu? Cada célula vai ter a sua mensagem, vai produzir coisas diferentes. Por exemplo, a célula do estômago vai produzir o ácido, a célula do cérebro vai emitir os impulsos nervosos. Então, depende da função. Não é que todas as células vão ler todo o DNA. Vão ler partes específicas do DNA, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó. Deixa eu trocar a tela. A gente vai ter aqui... Oxe, não, meu filho. 3 tipos... Tá todo riscado, né? 4 tipos de letrinhas do DNA. Vamos falar assim por enquanto. A, T, G, C. Essas letrinhas são as letras da vida, tá? Em todos os animais, em todas as plantas, em todas as bactérias, em todos os seres vivos, essas 4 letras são utilizadas no DNA. O DNA é universal, tá, gente? Então, o que forma no nosso corpo vai formar em outro corpo também, tá? Independente do organismo. E aí vai ter implicações que a gente vai falar daqui a pouco. Só que o A só se liga ao T. E o G só se liga ao C, tá? Por que é importante saber isso, professora? Não sei por que é importante, mas o Enem e o PAS costuma cobrar, tá? E eu também vou cobrar na atividade. Então, se eu tenho A, T, G, vai que você trabalha com genética com o tempo. A, T, G, C, vamos botar os 4. C, A. Então, isso é uma fita do DNA, né? Uma fitinha. Na outra fitinha, então, eu vou ter A junta com T. T. Aqui, T com A, G com C, C com G, C com G, A com T. Deu para entender? Então, sempre vai estar essa cadeia aqui, né? Ligando. Metade vai ser um tipo, né? Por exemplo, essa cadeia aqui. E a outra metade vai ser outro tipo. Eles se ligam aqui no meio, ó. Por isso que fica aquela... Quando desenham o DNA, fica essas fitinhas pela metade aqui, assim. Tá? Então, é assim que funciona. Tudo bem? O que acontece? Quando você vai... Então, aqui nós temos o DNA. Quando você vai formar o RNA, que é uma fita só, botei lá na atividade. Diferença entre DNA e RNA. Veja um vídeo que vai ajudar muito a explicação disso daqui. Vou deixar um pouco off aqui para poder não demorar tanto o vídeo. O que acontece? Quando você vai passar a mensagem, então vai lá. Um leitor, vamos chamar assim. E ele vai começar a ler esse DNA. E vai começar a anotar o que está escrito. Só que, e no vídeo está muito bem explicado que eu coloquei para vocês sobre isso. Muito bem explicado, eu também não vou gastar muito tempo nisso aqui. O problema é que no RNA, que a gente chama de RNA mensageiro, porque ele vai levar a mensagem, tá? Vou botar em mizinho. Ele não tem o T. Em vez do T, ele tem uma molécula que a gente chama de U. Então, no RNA, eu vou ter as opções, né? Vamos fazer um paralelo aqui. A gente vai ter as opções A, que liga com U, que liga com G, que liga com C. É diferente, tá bom? Então, vamos completar? A gente tem AT, só tô copiando daqui de cima. ATG, CCA. Então, aqui, DNA. Agora, eu vou formar, então, o RNA mensageiro, tá? O RNA mensageiro, depende qual que ele vai ler, tá? Isso daí tem processos certos para isso, tá? A gente não vai falar dele agora. Mas digamos que ele vai completar essa fita aqui, ele vai, então, inverter. Vai ficar... Cadê? U, tá? Porque é junto com A. A, C, G, não muda nada. G, U. Entenderam? Deu para entender como acontece?
Então, a mensagem, ela vai ser, tá a minha cara na minha frente, tá a minha cara na frente. Então, a mensagem vai ter U. Agora, em vez de T, eu vou trocar para U, mas isso não interfere na mensagem, tá bom? Em vez de T, que tem no DNA, eu troco para U. Não tem problema nenhum, vai chegar lá do mesmo jeito, tudo certo, tá? É isso que vocês vão ver aqui no slide. Agora vocês vão entender o que eu tô dizendo. Cadê? Agora vocês vão entender. Veja que a parte que falou que T vai ser trocado por U, tá? Então, assim, esse RNA mensageiro, para ele ficar igual com a parte de cima, ele se juntou com a parte de baixo. Não precisa saber disso, tá? Mas é só pra gente ter uma ideia de como é formado. Então, ele lê essa parte de baixo aqui, né? E faz o oposto, que daí fica igual a esse. Só que trocando os T's por U's, tá? E aí, cada 3 coisinhas vai formar um aminoácido. E esses aminoácidos vão se unir, e eu não vou dar muitos detalhes, porque vocês vão ver no vídeo, tá? No outro vídeo. E aqui, os tipos de transcrição que a gente pode ter. Então, esse RNA mensageiro foi lá para o citoplasma e vai começar a unir vários desses coisinhas diferentes, esses aminoácidos diferentes, vai dar uma proteína. Essa proteína guarda uma mensagem, tá? E aí a mensagem ela pode ativar outras coisas, ela pode agir dentro da própria célula, tá bom? Ela pode ser um hormônio e mandar mensagem para outras partes do corpo, tá? Mutação. Às vezes a gente pode ter uma mutaçãozinha. Deixa eu ver se Então, olha só. Por exemplo, aqui a gente tem uma sequência de DNA. Ela foi transcrita lá para o RNA mensageiro. Ele cortou essa parte aí. E aí, formou aqui os aminoácidos, tá bom? Vamos dizer que com a replicação, tá? A gente tem a mitose, a meiose, então muitas, né, divisões celulares. Pode acontecer do RNA ler errado. Acontece. São muitos coisinhas desses que a gente chama de base nitrogenada. São muitas bases nitrogenadas. Então, pode acontecer de trocar um A com um G. Tudo bem, porque olha só, tem alguns que formam a mesma coisa. Então, se eu trocar o CU por UCC, vai dar a mesma coisa. Então, aqui eu troquei GTA por GTG. No próprio DNA, pode acontecer no RNA mensageiro também, tá? Então, eu troquei no DNA, sei lá, nas multiplicações, aconteceu essa falha aí. Sem problema, não mudou nada. Mas, às vezes, acontece uma mutação em um lugar que muda o aminoácido. Gente, se muda um aminoácido, pode ser que não interfira em muita coisa. Pode ser que mude um aminoácido dentro do bebê, do embrião. E aí vai causar uma mutação em todas as células do embrião, tá bom? Pode ser que aconteça só em 1, 2, 3, 4 células do seu corpo? Pode. Pode ser que aconteça lá na fase embrionária e mude todas as suas células. Olha só, a proteína, a mensagem dela é o formato dela, tá? Então, aqui nós temos uma mensagem, que é esse formato. Aqui nós continuamos tendo a mesma mensagem, agora é outra mensagem. Pode ser que essa mensagem traga prejuízos para aquele ser vivo, tá? Pode ser que essa mensagem tanto faz, tanto fez, tá? Vai só desativar alguma coisinha que nem... Vamos dizer, ó, por exemplo, vamos pegar o albinismo que a gente acabou de ver agora e a gente viu nas outras aulas. Vamos dizer que aí, nesse gene, esse alelo, tá? Ele se modificou e virou lá o ATA, tá? Só que essa proteína específica era aquela que ia lá ativar a melanina para ser produzida, tá bom? Não liga o miado do meu gato aqui. Ele acha que eu tô falando com ele. Que eu tô falando pra câmera, né? Ele não vê ninguém, ele acha que é com ele, certíssimo. Então, o que acontece? Quando eu troco
o G pelo A, pode ser que essa proteína ela perca o formato dela de uma forma que ela não consegue mais passar a mensagem, fazer a ligação, não sei, na outra célula para estimular a melanina, a produção de melanina. Precisava dessa cadeia estar certinha. Mas agora a cadeia modificou, tá? Teve essa mutação genética aqui e não vai, o resto do processo não vai acontecer, entendeu? O resto da cadeia, da cascata, que a gente chama, vai parar, tá? Então é um exemplo, assim, mas pode acontecer com muitas coisas, tá? Pode acontecer a ponto de matar o embrião, por exemplo, se acontecer no embrião, for uma mutação muito séria, pode ser que aconteça um aborto espontâneo, tá bom? Pode ser que isso daqui dê problemas na célula, mais tarde que vai virar um câncer, tá? Tem mutações específicas nas células que geram câncer, tá, gente? Então, é muito delicada essas mutações. Acontece o tempo todo, tá, gente? Normal errar a leitura do DNA. São muitas leituras todo dia dentro do seu corpo. Então, é natural que aconteçam alguns erros, tá bom? Mas tem células preparadas para agir nesse momento. Substâncias preparadas para agir nesse momento. E pegar, e tirar essa célula de circulação. Não deixa ela se dividir, tá? Mas às vezes essas células escapam dessa proteção que a gente tem contra as células defeituosas e podem causar algum estrago dependendo da mutação, tá bom? É isso. Então, próxima aula a gente fala da biotecnologia, né? Que é a parte mega aplicada, né? Já vimos um pouquinho da aplicação, mas agora a gente vai ver realmente como ela é utilizada no dia a dia das pessoas. Oi, meu bem.